Agora, o que é importante, o Rodrigo voou pra cá, nem correu. Menino, que emoção, não é não? Que emoção, Bem-vindo. Kátia. Olha, Mas é muito lindo isso. Duas de uma vez só, né? Primeiro a fumaça, depois o Papa. Então, mas você sabe que na outra vez, eu tava na outra emissora, com o Padre Juarez, e a gente tava a semana inteira esperando sair a fumaça branca. Na hora que saiu a fumaça branca, todo mundo fica naquela ansiedade. 1h12 depois saiu quem era o Papa Francisco, que escolheu o nome de Papa Francisco, e ninguém tinha informações de quem era o Papa Francisco, porque não era entre os mais votados. Não estava na lista, não estava na lista. Nem o Vaticano botou o Francisco na lista, então, o Bergoglio. Só que veja, com o Leão XIV aconteceu o quê? Também estava na lista. Não, senhora, Bora Brasil da Band deu na lista não. hoje. Mas na lista feita agora, hoje, mas na anterior, aquela lista, antes deles entrarem no conclave, não, né? As listas que surgiram não estava, não. Não estava, mas acho que não. foi entrando, mas né? ali no início, né, Alvarez, não era um nome que figurava ali logo de cara, Não. né? Não foi um dos primeiros, mas ele foi entrando. O que nos diz? Os cardeais começaram a conversar, eles vazam informação. Sim. E Mas esse como que nome vaza se começou eles a estão vazar. presos? Não, antes de entrar. Antes, achei que foi Antes de entrar, já chegaram para o funeral aí do Papa sim, Francisco, eles estão conversando, eles conversam com repórteres dos seus países, eles têm aqueles mais próximos, né, os Sim, vaticanistas, então eles começam a soltar aqui Eu tô ali. gostando de fulano. É mais ou menos isso? Olha, Tô gostando de fulano. parece que existe uma sensibilidade em relação a certo cardeal, parece que há um interesse em certo outro. Mas imagine que dificuldade, porque eram 70 cardeais escolhidos pelo Papa Francisco e que poucos se conheciam. Então, imagine, foi mais difícil, eu acho, que esse conclave do que o anterior, não é? Olha, no final eu acho que foi igual o tempo, né? Porque a gente ainda vai saber os detalhes, não está muito cedo para saber, mas a gente sabe que foram 25 horas. Francisco foi um pouquinho menos de 24, ou seja, mais ou menos a mesma coisa. Muito próximo Muito ali, próximo. né? Bento também foi parecido. Então a igreja está mantendo o mesmo ritmo nos 3 últimos conclaves. Que gera expectativa para os próximos também, né? Mas uma certa pressão, né? Pressão. Bento foram 4 votações. Francisco iam ter sido 4, mas teve um erro de contagem, tiveram que repetir. Então podemos considerar que também levou 4 até que escolhessem. Se eu não estou errado, porque a gente não sabe tudo que aconteceu lá dentro, mas teve uma votação ontem, 2 hoje de manhã e parece que pela hora uma só agora de tarde. Então também teria sido na 4ª votação que eles chegaram ao consenso de 89 cardeais. Agora, sabe o que eu acho? O quê? Eu estava pensando nisso, né, quando eu preparei hoje uma lista para o Bora Brasil. A gente fez uma lista um pouco ampla, vamos admitir, com 18 nomes. Mas até que eu não queria errar, né? Não é tão ampla, vamos falar. Tá, 18 de 133. É um pouco mais de 12%. Por aí. Então, a gente fez, e ele estava no segundo grupo. Tinha o primeiro grupo, logo no segundo aparecia ele na nossa lista. Quando eu estava fazendo essa lista, olhando com muita atenção as características de cada cardeal, me chamou muita atenção, eu fiquei parado pensando, ele não é só americano, ele é peruano também. Sim. Ele tem cidadania peruana. Tem um quê da América Latina, né? Então tem uma coisa muito positiva, ele fala espanhol fluentemente, falou já, no primeiro discurso falou em espanhol. Então ele fala para o mundo cristão também. E isso é muito legal. E a gente conversava antes de começar aqui o nosso espaço, assistindo você, junto com a grande Sônia Blota, que eu adoro. Querida Sônia, está lá no meio da multidão. Tá, mas está numa emoção danada. A gente falava da responsabilidade do que seria o nosso novo Papa, que agora a gente sabe que é o Leão XIV, mas a responsabilidade de dar continuidade a um legado de um Papa, como foi Papa Francisco, que era o Papa mesmo do povo. Ele estava no meio do povo, dos excluídos. Ele falava de temas que a Igreja Católica, até bem pouco tempo, não queria falar sobre. E ele falava de uma forma tão correta. A gente tem que aceitar o casamento, por exemplo, não o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas a união. As pessoas querem se unir e a Igreja tem que aceitar a união. O casamento é uma outra história, mas a gente não pode excluir as pessoas de virem na igreja porque tem ali uma relação com pessoas do mesmo sexo. Isso é uma abertura gigante para a igreja. Que o Papa Francisco fez. O Papa Francisco fez. Mas aí tem uma questãozinha que eu quero colocar. Qual é? Diga. Porque tem 2 tipos de abertura na igreja, muito claras. É a abertura social, a busca pela justiça social, e tem a abertura nas questões morais. Francisco foi aberto nas 2. Sim. Se a gente conversasse, por exemplo, com alguns dos cardeais que estavam na lista, eles diriam, na questão social eu estou com o Francisco, não abro. Na questão moral, não. Sim, porque é muito forte na igreja e por isso que eu acho que ele foi muito equilibrado. De ele falar desse assunto
e não tocar na outra parte. Você está falando de Francisco ou de Leão XIV? Não, de Francisco. Francisco fez isso. Ele foi muito hábil nesse momento. Ele falava o quanto que a gente tem que olhar para as pessoas que têm relações com outras pessoas do mesmo sexo com amor, com carinho. E, ao mesmo tempo, o casamento que a igreja prevalece sendo daquela forma e vai se manter daquele jeito. Ele não oficializou nada. Não, e não era para oficializar. Eu vi uma entrevista dele, um pouquinho antes dele, infelizmente, ficar tão doente, que ele falava justamente isso, daquele tom de brincadeira dele, porque ele era muito bem-humorado, né? E ele falava, são coisas distintas, mas a gente tem que acolher as pessoas. São coisas distintas, mas são importantes. O acolhimento é tudo. E é isso. E o acolhimento. E Leão XIV já falou disso. Falou disso. A gente estava vendo. Foi muito voltado para essa união, para essa paz entre todos. Sim. Já, como primeiro ele mesmo em paz, deixou ele claro falou de paz no começo, mas depois ele foi no acolhimento. Foi no acolhimento, foi de ser, né, dessa questão de missões que está muito enraizado nele. Mas eu fico aqui também me perguntando, Álvarez, olhando sobre Leão XIV e agora esse anúncio dele de fato, quais são alguns recados que a Igreja Católica traz para a gente nesse momento? Por exemplo, ontem a gente conversava aqui, né, Kátia, que tinha uma expectativa que esse conclave seria mais breve, porque a igreja não queria se mostrar dividida nesse momento. E tinha a pressa do jubileu que está acontecendo. Sim, como que você, né, que é um estudioso também da Igreja Católica, como que você avalia também esses sinais, esses recados que a igreja está dando? Eu acho que o grande recado, como foi com Francisco, é o nome. A escolha do nome. Quem foi o último leão? Né? Leão XIII governou de 1878 a 1903. Foi considerado um grande papa, 25 anos, já começa bem, né? Bastante, quase o mesmo tempo que João Paulo II. Sim, verdade. Tinha 68 anos quando foi eleito, o Leão XIV tem 69. Tá ali. Leão XIII fez a encíclica Rerum Novarum. Do que é que ele falava? Justiça social. Então aí tá a chave, é justiça social a questão. E o mais legal é isso, o que a gente precisa nesse momento no mundo? É justiça social. É justiça social. Se a gente falasse de um Papa ligado mais à política, como a gente teve Bento XVI, a gente falaria de uma outra necessidade. Naquela época se precisava disso. Hoje a gente precisa de justiça social e de um olhar mais humanitário, como foi Papa Francisco e como será, com certeza, Papa Leão XIV. E eu ouso dizer, Kátia, que Leão vai ter uma vantagem, ou duas vantagens com relação a Francisco, tá? Não é que ele vai ser melhor, ele leva vantagens. Primeiro que ele não herdou uma igreja aos pedaços como Francisco herdou. Verdade. Francisco herdou crise no Vaticano, corrupção no Vaticano, pedofilia e igreja em queda de fiéis pelo mundo. E lutou para combater tudo isso e colocar tudo a casa no eixo. Tentou e conseguiu muita coisa. Muita coisa, organizou muita coisa. Então, o Leão XIV está entrando com a casa arrumada. A casa já foi reformada. Pronto. Mas tem coisinha, tem vazamento ainda. Tudo bem. Aqui e ali, mas o grande vazamento, o telhado que ia cair, já não vai cair. Então tá melhor. O Isso é a alicerce primeira está vantagem. construído, né? Os alicerces voltaram a ser bons. A igreja voltou a crescer em algumas partes do mundo. Bom para Leão XIV. Outra vantagem que ele tem é a opção que ele faz, pelo menos a gente está vendo no primeiro discurso, de focar no progressismo dele, na justiça social e não nas questões morais. Porque as questões morais são divisivas. Elas separam as pessoas. Não tem consenso. Mas agora, ninguém pode dizer à igreja que não repita o gesto de Jesus Cristo de alimentar uma pessoa que tem fome, de cuidar de quem precisa, de quem está doente. Então, a igreja pode se unir em torno de Leão XIV na questão da justiça social, mas nunca se uniu em torno de Francisco nas questões morais. Ele pode não ter esse problema se não tocar mais nesses assuntos. Mas eu acho que, sinceramente, ele não vai tocar nesses assuntos. Não tão cedo, pelo menos, né? Mas porque ele já viu a habilidade que o Papa Francisco teve em lidar com isso da forma correta. E me parece ser uma pessoa, claro que é muito pouco para a gente ver, mas pelo que eu busquei rápido aqui, uma pessoa que consegue analisar as coisas com uma precisão muito grande. Você vê que quando ele vai falando, ele fica nítido a emoção dele, mas o quanto ele se controla e o quanto que ele vai escolhendo como falar aquilo. Para que as pessoas compreendam da forma correta, porque se comunicar bem, não é como eu acho que eu falo, é como o outro me entende. E ele está fazendo isso com precisão, na hora certa. Ele esperou, eu queria contar, eu quero contar ainda quanto tempo ele ficou, quanto tempo ele ficou, eu quero realmente contar no relógio. Quanto tempo ele ficou em silêncio, ouvindo a multidão, se inspirando com a multidão. Ele talvez diga se inspirando com Deus também, mas se inspirando com a emoção da multidão que está ali embaixo. E depois de talvez 2 ou 3 minutos, eu não tenho a conta aqui, mas foi um tempo bastante razoável, ele esperou
E aí começou a falar com uma serenidade que já é a serenidade que a gente espera de um Papa. Não tinha verdade. euforia, não estava nervoso. Tinha emoção, na medida. Sorriso contido. Não Que ele emoção estivesse contida, o tímido, choro. mas sereno. Muito bonito. Muito bonito. Ah, foi muito lindo, né? Já gostou desse papo? foi- né? Eu falei pra gente, Já gostei dele. a gente já gostou A gente dele. já gostou, já conquistou.